Um dos nossos maiores problemas, e um dos maiores problemas da humanidade, aliás, a sua maior dificuldade, uma delas, e grande mal, é a insujeição, a insubmissão. Insujeição às autoridades. E isso é um problema antigo, meus irmãos. Isso não é um problema deste tempo, desta era, é um problema antigo. Há pessoas que não sabem respeitar lideranças e em nenhuma esfera da vida. Eu quero muito que vocês ouçam a mensagem de Deus e, irmãos, a pregação expositiva é maravilhosa porque o pastor não vive dando recado a ninguém. Nós fluímos o curso do texto e hoje a gente vai falar disso. De submissão à liderança, porque é o que Salomão vai falar conosco, Eclesiastes. E a pregação expositiva é a dieta rigorosa para a igreja. Então a gente tem de tudo para ouvir. E hoje chegamos nesse tema. E tem pessoas que têm dificuldade de viver a esfera da sujeição na liderança e também cotidiana, como também na vida eclesiástica. No entanto, o conceito de liderança, amigos e ouvintes, irmãos, foi estabelecido desde a criação. Deus, quando criou o homem, ele criou o homem depois de tudo. Foi no 6º dia que ele criou o homem. E o colocou como representante de toda a criação. Ele o fez líder de toda a criação. Deus elegeu o homem e disse: você será minha representação nesta esfera que eu criei. Embora isso acontecesse, o homem tivesse recebido autoridade como criatura, ele estava sujeito ao seu Criador. Quem era o líder que liderava Adão e lidera todos os homens? Deus. Embora Deus o fizesse e o colocasse sobre a natureza, sobre a criação, como seu representante legal, Deus sempre se apresentou como o líder e o cabeça da humanidade de Adão. Adão deu nome a todos os animais. Isso representava a sua autoridade e liderança. Dar nomes representa isso. Governo, autoridade. E a quem se dá o nome, que recebeu o nome de quem deu, se deve sujeição. Isso está registrado lá em Gênesis. Você vai ver que Deus disse: façamos o homem imagem e semelhança, e eles tenham domínio sobre aves, animais de todas as espécies. Então Deus deu autoridade ao homem desde a essência, desde o seu nascimento. Adão deu nome aos animais, deu nome à sua ajudadora idônea que Deus lhe deu. Adão chamou de varoa. Por que a expressão varoa? Porque dos meus ossos foi tomado, né? Do osso do meu osso, carne da minha carne. É varão e varoa. E depois ele a chamou no capítulo 3 de Eva, porque ela é a mãe da humanidade. Todos os seres humanos descendem aí de Adão e Eva. Já no primeiro livro a gente vê isso, irmãos. A gente já vê conceito de autoridade e sujeição. Essa questão da autoridade na criação geral, Deus deu ao homem e deu à mulher. Mas Deus deu o homem para liderar a mulher. E Deus deu a mulher para sujeitar-se ao homem e também ajudá-lo de maneira idônea. Com a mesma autoridade na criação que Deus deu ao homem, Deus deu à mulher também. A Bíblia nos mostra que sujeição ou submissão à autoridade é um tema muito relevante e sempre foi abordado pelos autores bíblicos. Na Escritura você sempre vai ver isto retornando. Paulo lá em Efésios capítulo 5, em Colossenses capítulo 3, ele falou da sujeição na ambiência familiar. E lá ele disse que a esposa devia ser sujeita ao marido, e o marido também deve sujeição à esposa em amor. Lá ele também diz, nessas passagens, que os filhos devem se sujeitar aos pais, devem honrar os pais. E ele evoca o mandamento da lei mosaica.
Pedro também falou sobre este importante assunto na sua epístola no capítulo 3. Este assunto, liderança e sujeição, vara todas as escrituras, toda a escritura. Também em 1 Coríntios, no capítulo 3, do capítulo 11, versículo 3, Paulo vai falar que Cristo é o cabeça de todo homem, e essa referência ali de Cristo ser o cabeça de todo homem, ele está se dirigindo à igreja. Cristo é o cabeça da igreja. E a mesma tem a sujeição devida a quem? A Cristo. Todos nós estamos debaixo do senhorio de Jesus. E neste mesmo texto, ele continua dizendo que o homem é o cabeça da mulher, ou seja, ele tem autoridade para fazer bem à mulher. Então nós somos homens, Deus nos deu uma mulher para a gente cuidar dela, para amar e zelar por ela, para dar-lhe o valor e a sua dignidade que a Escritura diz que elas têm. A nossa liderança pela mulher não é para pisar nem fazê-la de capacho, é para dar o valor que ela tem. Então Deus lhe deu uma esposa, Deus lhe deu uma mulher para você valorizar e liderá-la assim, em amor. E ele vai dizer isso. E ele também vai dizer, lá em Coríntios 11, que Deus é o cabeça de Cristo. Ou seja, ele está dizendo que Jesus Cristo se sujeitou ao Pai na sua humilhação. Quando ele se fez homem, ele se sujeitou ao Pai. Então Jesus Cristo vem ser o maior exemplo de sujeição para nós. Este tema de sujeição, então, não pode nos provocar nenhum tipo de desconforto. Muito pelo contrário, a gente precisa olhar aquele que foi o maior exemplo de sujeição. Filipenses capítulo 2 diz isso, que mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele se esvaziou de todas as suas divisas e se fez homem. E foi reconhecido como figura de servo. E se humilhou até a morte, e a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, a saber, o nome de Cristo, onde todos os joelhos nos céus e na terra se prostram e toda língua confessa que Ele é o Senhor. Então, meus irmãos, sujeição é um tema bíblico muito importante. Nós nos submetemos à autoridade de Cristo como o maior exemplo. Infelizmente, muitos têm dificuldade de lidar com este importante assunto da palavra de Deus e colocam os seus sentimentos na frente da obediência da palavra. Por que a gente tem dificuldade muitas vezes com isso? Porque colocamos os nossos sentimentos caídos diante da palavra de Deus e colocamos eles acima das Escrituras. E quando fazemos dessa forma, nos tornamos insubordinados. Não podemos esquecer daquilo que Tiago diz na sua epístola. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas olha a palavra, o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Quem realmente quer que a gente resista a Deus? É o diabo. Quem quer realmente que a gente resista a essa orientação para o bem da igreja? É o inimigo das nossas almas, mas ele está derrotado em nosso meio. Amém? O diabo está derrotado. E como é que você prova que o diabo está derrotado? Cumprindo o que a Escritura diz. Aprendendo, então, hoje, sobre sujeição. O pregador vai nos falar sobre este tema. Como eu já disse, a submissão às autoridades. E para tanto, irmãos, ele vai dar o testemunho de si mesmo. Ele vai chamar o seu testemunho de estadista. Ele é rei em Israel nessa altura, quando ele escreveu o Eclesiastes. Abra comigo e fiquem de pé, por favor. Eclesiastes capítulo 8, versículo 1 ao versículo 6. Então tenham paciência, a pregação vai demorar mais um pouquinho hoje, mas eu vou precisar ir até o final. Eclesiastes capítulo 8, versículo 1 ao versículo 6. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem
faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá: que fazes? Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Amém. Podeis sentar, irmãos. Salomão introduz o capítulo nos dizendo como viver com sabedoria. Aliás, é o tema que norteia todo o livro do Eclesiastes, do pregador. E ele diz que viver com sabedoria traz o benefício de a nossa face resplandecer. Versículo 1. Quem é como o sábio? E quem sabe interpretar a interpretação das coisas? A sabedoria faz o homem reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Quem vive com sabedoria, meus irmãos, e quem tem a sabedoria que Deus deu, e esta guia-lhes os passos, esta pessoa vive de uma maneira leve. Ela não vive se escondendo. Ela não esconde a sua face. Ela tem o seu rosto bem transparecido. Ela não tem o seu rosto entenebrecido. Do contrário, seu rosto brilha, sua face reluz. Sua afeição é leve. Porque a sabedoria de Deus encontrou seu coração. Por isso é que eles são reconhecidos como pessoa sábia. Por isso que eles são reconhecidos, porque a sabedoria é estampada na face deste irmão. Sua face brilha, transmite serenidade, transmite tranquilidade. O reluzir que Salomão está se referindo aqui é isso. É alguém que foi alcançado pela sabedoria. E o seu rosto transmite isso. Uma pessoa leve. Quem pode responder essas duas perguntas de Salomão que ele fez aqui no primeiro versículo? Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? Salomão está perguntando à sua audiência aqui, não de forma arrogante, meus irmãos, ou de uma maneira prepotente. Ele está perguntando aos seus aprendizes, lembrem-se, o pregador está falando e uma audiência ao seu redor, bebendo da sua sabedoria. Ele está falando: porventura existe aqui alguém entre vós que sabe interpretar as coisas desta vida debaixo do sol, fazer a leitura como aquele a quem Deus constituiu como o observador da vida? Quem poderia naquela audiência levantar o dedo e dizer: Salomão, eu possuo esta categoria? Ninguém, meus irmãos. Ninguém ali poderia fazer isso. Todos estavam debaixo do guarda-chuva da sabedoria de Salomão. Todos estavam assim porque aprove Deus que assim fosse. Deus escolheu Salomão para que ele fosse o homem mais sábio da terra. E todos estavam debaixo da sua sabedoria. Não podemos esquecer, irmãos, que esta sabedoria que Deus deu a Salomão foi obtida pela graça especial que Deus deu a ele. E ele se tornou então o observador da vida como a vocação dele. Ele não era um fuxiqueiro da vida. Ele era o observador da vida e fazia isso como uma vocação que Deus lhe deu. Para quê, irmãos? Para que ele pudesse transmitir mistérios de Deus para as pessoas poder viver com sabedoria e assim terem a face leve.
e terem a sua face iluminada pela sabedoria. É por isso que nós estamos aqui, no capítulo 8 de Eclesiastes, semana após semana, bebendo da sabedoria deste homem para aprender a ter uma vida leve, para que a nossa face, meus irmãos, possa brilhar, para que o nosso rosto possa transmitir o brilho de Cristo, da sabedoria de Cristo. É por isso que nós estamos fazendo essas disposições, para que a gente possa compreender muito bem que as coisas desta vida não faz sentido mesmo. É vapor e é vaidade. E esta audiência, o pregador precisa entender, a audiência precisa entender que a sabedoria aponta o caminho da servidão, aponta o caminho da sujeição e da humildade. Primeiro a Deus e depois a liderança que Deus colocou no nosso caminho para que a gente viva de maneira graciosa. Então Deus deu liderança sobre nossa vida para que a gente possa servir com graça. E assim, o nosso serviço gracioso, a gente possa fazê-lo como se estivéssemos tributando ao Deus vivo. Por que nós nos submetemos à autoridade, irmãos? Porque quando nós servimos aos nossos líderes, como a Bíblia manda que a gente faça, nós estamos tributando a Deus que os constituiu líder. Agora veja, Salomão adverte, não somente a sua audiência, mas todo Israel, a guardar o juramento que eles fizeram de obedecer o rei. Vejam comigo, olhem no texto, verso 2. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. O pregador usa a expressão aqui, olhinhos no texto, logo no início do verso 2. Eu te digo. Esta expressão deveria ser interpretada pela sua audiência como o rei está falando, aquele a quem Deus constituiu líder monárquico sobre vocês. Nesta autoridade que Deus me investiu, eu estou me dirigindo a vocês, eu estou vindo na autoridade que Deus me deu. É isso que Salomão está dizendo. E o que o rei está falando aos seus súditos, acompanha aí a leitura, observa o mandamento do rei. O sábio rei está dizendo que eles deveriam seguir e sustentar os decretos reais. Mandamento aqui que você está vendo não é o mandamento de Deus, é os decretos reais. O líder deu uma ordem, ele estabeleceu um preceito. É isso que Salomão está dizendo. O rei fez um decreto, siga o decreto do rei. É o que Salomão está dizendo aos seus súditos, à sua audiência. Não apenas por causa do homem rei e que de fato ele era, mas por causa do juramento que eles fizeram a Deus. Sigam as ordens que eu vos der, não por causa de mim, homem, mas por causa do juramento que vocês fizeram a Deus. E aonde é que está esse juramento que eles fizeram a Deus? Veja comigo, por favor, primeiro livro de Reis, capítulo 32, a gente vai ler até o primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 32 ao versículo 40. Disse o rei Davi: chama-me Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos de vosso senhor e fazei montar meu filho Salomão na minha mula e levai-o a Giom. Giom era um lugar especial, irmãos. Era um lugar perfeito para o cumprimento de você ungir um rei, porque era um local próximo do tabernáculo, lá tinha fontes de águas vivas, e tudo isso transmitia a bondade de Deus, a aprovação de Deus. E levar Salomão para Giom era mostrar ao povo que Deus estava aprovando ele. Então não foi para um lugar à toa ou qualquer lugar. Verso 34. Zadoque, o sacerdote, com Natã, o profeta,
Ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Subireis após ele e virá e se assentará no meu trono, pois ele é quem reinará em meu lugar. Porque ordenei, seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o diga o Senhor, Deus do rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o trono deste seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceram Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real, fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi, e levaram a Giom. Zadoque, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: Viva o rei Salomão! Após ele subiu todo o povo tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, parecia fender a terra. Imagina, irmãos, a alegria e o espetáculo que estava acontecendo ali. Agora vai comigo no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 22 ao versículo 25. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor. 1 Crônicas 29, 22 a 25. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor, com grande regozijo. Pela segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por príncipe e a Zadoque por sacerdote. Deixa eu fazer uma pequena observação. Talvez segunda vez. Por que essa segunda vez? Porque uma primeira vez era uma cerimônia mais restrita entre os oficiais, entre os conselheiros reais. Essa transição era feita primeiro em uma cerimônia mais restrita, com o profeta, com os conselheiros, com o antigo rei, se vivo, para fazer a transição. No caso, Davi ainda estava vivo. E a segunda vez era uma coisa pública, era uma celebração pública, uma ordenação pública. Verso 23. Salomão assentou-se no trono do Senhor, rei, em lugar de Davi, seu pai, e prosperou. E o quê? Todo Israel lhe obedecia. Todo Israel lhe ouvia. Todo Israel era sujeito a ele. Todos os príncipes, os grandes até os filhos dos reis, do rei Davi, prestaram homenagens ao rei Salomão. O Senhor engrandeceu soberanamente a Salomão perante todo Israel, lhe deu majestade real, a qual dele não teve nenhum rei em Israel. Quando o povo disse, irmãos, viva o rei Salomão, essa expressão aqui demonstrava, nas referências que eu mostrei para você, a aceitação e a sujeição do povo a Salomão. Viva o rei dizia isso. Reconhecemos que você é ungido de Deus sobre nós. Reconhecemos a sua liderança. Seguir os decretos deste rei ungido seria então dar ouvidos àquele a quem o constituiu. E sendo mais específico àquela audiência, quando Salomão estava falando o livro de Eclesiastes àquele povo, aquele rei vetusto, Salomão já é velho ali, seria ouvi-lo dar demonstração de que estavam bebendo da sabedoria do homem profundamente sábio que foi constituído por Deus ao seu povo. Então eles, de coração pronto, prometeram isso a Deus. Eles se comprometeram livremente, ninguém forçou eles. Eles viram todo aquele sinal. Todo Salomão montado na mula do rei Davi. Salomão na cidade especial, tocando trombetas. Toda a guarda real ali com ele.
o povo disse: esse é ungido, esse é aquele que Deus escolheu. E nós dizemos: viva ao rei. Nós nos sujeitamos a ele. Então, Eclesiastes está dizendo, Salomão está dizendo: esse foi o dia do juramento que a nação se comprometeu com a minha liderança. Então vocês precisam ouvir a mim, se sujeitarem aos meus decretos, para que vocês vivam felizes. No verso 3, lá em Eclesiastes, Salomão lembra a sua audiência a não agirem imprudentemente diante das autoridades que Deus estabeleceu. Ele continua tomando o seu próprio exemplo de rei. Veja lá no capítulo 3. Não te apresses em deixar a presença dele. Era se você fosse convidado a estar na presença do rei, e você não deveria virar as costas precipitadamente ao rei. No mundo antigo, meus irmãos, isto era um grande insulto. Quem estivesse na presença do rei e saísse da sua presença sem o seu consentimento, ele poderia receber um gravíssimo juízo do rei. Não poderia se retirar da presença do rei abruptamente. Não se fazia isso. E no mundo antigo isso era muito sério. E ele continua dizendo também: nem te obstines em coisa má. O conselho aos súditos é o seguinte: você, sendo alguém sábio, não irá tramar ou maquinar nenhum mal contra o rei. Você não pode conspirar contra a sua liderança. Você não pode conspirar ou promover rebeliões contra o rei. Porque se você fizer isso, você será pego. E quando você ser pego nisto, você será punido severamente. E qual era a punição para quem se rebelava à liderança do rei? Era a morte. Salomão está aconselhando aos seus ouvintes e dizendo a eles: olha, o caminho é o respeito à liderança, para que você possa viver de maneira bem-sucedida. Em outras palavras, o rei está dizendo: vivam sem problemas. Irmãos, quando nós nos sujeitamos às lideranças, nós vivemos uma vida mais leve. Nós nos afastamos de problemas. Quando você se sujeita a Deus, que é o seu líder, um cabeça sobre sua vida, você está se livrando de problemas. Quando você se sujeita sobre a liderança daquele que Deus estabeleceu sobre você, você está vivendo uma vida leve, irmão e irmã. Você talvez seja líder no seu trabalho e tem pessoas sobre a sua liderança. A sua liderança deve glorificar a Deus para que eles possam gozar o bem. E quem está subordinado à sua liderança deve respeitar você. Isso na família, isso na igreja, isso em todo lugar. Deus estabelece. Então não haja com impulsividade. Não haja de forma ríspida ou grosseira. Às vezes você vira as costas para o seu líder. Às vezes você fala alto com ele. E isso é um mau testemunho. Eu não estou aqui fazendo autodefesa, como eu estou dizendo, isso aqui é uma pregação expositiva. Então, na igreja você tem que ouvir o seu pastor. Seja eu ou seja quem for o seu pastor. Você não pode virar as costas a ele. Você não pode virar as costas para o seu patrão. Filhos não podem virar as costas para os pais. Porque os seus pais são liderança sobre sua vida. Quando você faz isso, você está desrespeitando a Deus e você é passível de severa punição. Deus pode lhe punir quando você mostra insensatez de coração contra a liderança que Deus estabeleceu sobre você, irmão. Então, se você no seu trabalho se mostra irreverente e considera a liderança do seu trabalho irrelevante, você está pecando. Às vezes porque você tem conteúdo mais do que aquele que está líder lá em seu lugar, você às vezes quer preteri-lo. Não faça isso, isso não é agir com sabedoria. Se ele é líder lá e você ainda possui mais conhecimento, nós não está na posição dele. Quem colocou ele lá foi Deus. Deus que colocou ele lá. Deus pode te fazer chegar lá, mas para isso você não precisa puxar o tapete dele. Você não pode fazer o que Salomão está dizendo Você não pode incorrer contra o que Salomão está dizendo. Não maquine o mal contra a liderança. Não puxe o tapete da liderança. Sujeite-se à liderança, para que nós não sejamos passivos de punição. E Deus pune, irmãos. Deus pune.
Veja a parte final do verso 3. Ele continua dizendo: porque ele faz o que bem entende. Àquela altura, Salomão é rei, vocês sabem. E ele está lembrando aos seus súditos a não agirem com irresponsabilidade diante dos seus líderes, principalmente diante do rei. Uma vez que nas mãos do rei, ele tem poder suficiente. Salomão está dizendo: eu tenho poder suficiente para fazer o que eu quiser. Por quê? Porque quem me deu essa autoridade foi quem? Deus. Um líder não pode fugir da sua responsabilidade. E muitas vezes isso incomoda os insubordinados. O líder tem que fechar a porta, porque ele recebeu a autoridade de Deus para fechar a porta. O líder abre a porta, porque ele recebeu a autoridade de Deus para abrir a porta. No ambiente eclesiástico, quem são estes líderes? O pastor e os diáconos. No líder eclesiástico aqui, no nível eclesiástico da igreja, quem fecha a porta? O pastor. Quem abre a porta? O pastor, o diácono. Fecha a porta, abre a porta, porque eles são autoridades que Deus deu e vocês elegeram. Vocês disseram sim. Como o povo disse a Salomão: viva o rei! Em assembleia vocês escolheram os seus diáconos. Vocês precisam se sujeitar à autoridade da diaconia dessa igreja. Em assembleia vocês me escolheram como pastor. Então vocês precisam honrar o pastor que Deus escolheu para vocês. E que vocês disseram amém. Então, irmãos, um líder não pode fugir da sua responsabilidade. Porque se ele foge da sua responsabilidade, ele está agindo com pendência contra Deus e contra o povo que Deus o constituiu. Davi está dizendo à sua audiência: vocês precisam honrar a sua liderança, entendendo que quem outorgou o poder foi Deus. Obviamente, irmãos, isso aqui não é para diácono nenhum e nem muito menos eu achar que sou dono de vocês ou dono da igreja, mas é para que nós venhamos cumprir o nosso papel e o nosso dever de maneira correta e para que a igreja viva feliz, viva bem. Então, evidentemente, quando nós ouvimos estas coisas, salta ali logo ao nosso coração a pergunta: devemos fazer tudo isso mesmo? Nós devemos dar atenção a tudo que o líder falar? A tudo que ele disser? Tudo que o pastor falar? Tudo que o meu patrão lá no trabalho disser? Tudo que o meu professor na faculdade falar? O meu marido em casa falar? A minha esposa em casa falar? Os filhos, meus pais falarem? Os líderes da igreja? A gente coloca todo mundo dentro de um pacote. E aí a gente faz essa pergunta. Qual é a resposta, irmãos, a essa pergunta? Tudo o que for moral, tudo o que for honesto, tudo que estiver dentro da lei dos homens e que não fira os princípios bíblicos e os valores cristãos, éticos cristãos, devemos nos responsabilizar e seguir sim. Mesmo que doa, tudo o que estiver dentro da palavra de Deus e que for moral, mesmo que seja a lei dos homens, nós devemos cumprir. Porque homens que são líderes, Deus instituiu. Líderes eclesiásticos também Deus instituiu. E nós lideramos sobre a palavra de Deus. E tudo que estiver dentro do texto bíblico, nós devemos dizer sim e seguir. Essa é a resposta. Quando o seu marido lhe exigir alguma coisa, quando a sua esposa lhe exigir alguma coisa, quando o seu pai lhe exigir alguma coisa, quando o seu patrão lhe exigir alguma coisa, quando o seu pastor e o seu diácono lhe exigir alguma coisa, está dentro do crivo da palavra de Deus? É algo moral e honesto? Eu devo seguir. Meus irmãos, não podemos nos esquecer de que possuímos liderança e autoridade. Isso é uma dádiva que Deus dá a povos. Deus não deixa o povo sem liderança. Deus sempre levanta um líder. Ninguém pode possuir autoridade e dizer e arrogar: eu tenho porque eu tenho sabedoria e conhecimento. A autoridade é dada por Deus. E nós, líderes, devemos estimar isso, porque foi Deus que deu, e temer isso com temor e grande tremor diante do Senhor. Estão ouvindo, diáconos?
Diácono Alex, diácono Lucenildo, diácono Clarinho, diácono Pedro, a responsabilidade que vocês têm diante da igreja, e eu, Francis, pastor. E vocês, líderes de departamentos, líderes de homens, líderes de mulheres, adolescentes, crianças, jovens, e outras repartições aqui dentro da igreja. Vocês são líderes. Vocês precisam dar bom testemunho. E os subordinados, ou os irmãos que estão debaixo da liderança, precisam seguir como estivesse seguindo a Cristo. Então, Provérbios capítulo 21, vai lá por favor. Como eu disse, hoje a gente vai esticar uns pouquinhos minutinhos a mais. Provérbios 21, versículo 1. Olha o que Salomão disse em sua juventude. Ele diz assim, capítulo 21, versículo 1. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este segue o que Deus inclina o seu espírito. Deus é quem governa o coração dos reis, Salomão está dizendo aqui. Deus é que faz com que os reis cumpram os seus santos propósitos. Lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 21, Deus disse assim: Disse o Senhor a Moisés: Quando você voltar ao Egito, veja que você faça diante de Faraó todos os milagres que eu lhes dei poder para você realizar. Mas eu endurecerei o coração dele para não deixar o povo ir. Por que Faraó não deixou o povo ir? Por quê? Porque Deus endureceu o coração. O coração do rei Faraó, do Faraó, estava na mão de quem? De Deus. Por que ele não deixava o povo ir diante de tanta calamidade? Porque Deus governa o líder. Deus que segurou o coração dele. E lá em Êxodo também 10:1 diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Vá a Faraó, pois endureci o coração dele e o coração dos seus conselheiros. Eu guiei o coração de Faraó e o coração dos seus conselheiros. Quem é que guia o coração do pastor e dos diáconos? Quem deve guiar? Deus. Quem deve guiar e que guia o coração do seu patrão? Deus. Quem guia o coração do seu pai, filho? E de sua mãe, filho? Deus. Liderança é governada por Deus sempre, para cumprir os propósitos de Deus. E olha, para mostrar todo o Egito, do coração e dos seus conselheiros, para realizar entre eles os meus sinais. Deus endureceu o coração de Faraó para mostrar os seus desígnios poderosos. Agora vai em Jeremias 25, 9. Hoje vocês estão abrindo a Bíblia, que é uma beleza, né? Olha outra coisa aqui, impressionante, irmãos. Jeremias, capítulo 25, versículo 9. Eis que mandei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Nabucodonosor não é um homem pagão, mas Deus não está chamando ele de meu servo, porque o coração de Nabucodonosor está na mão de quem? De Deus. Os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas as nações em redor, e destruirei totalmente, e porei por objeto de espanto e de assóbio e de ruínas perpétuas. Deus levantou um rei pagão para cumprir os seus santos propósitos, tanto Nabucodonosor quanto Faraó. Deus, meus irmãos, usa a liderança para cumprir os seus santos propósitos, mesmo que este homem tenha suas atitudes vis. Deus os responsabilizará pelas suas atitudes vis. Se o pastor agir de maneira vil e o diácono agir de maneira vil, Deus punirá diácono e pastor. Se o patrão agir de maneira vil, Deus punirá o patrão. Não se preocupe, o pai, a mãe, o marido, a mulher.
as responsabilidades de nossas vilezas carregamos nós mesmos. E Deus não é responsável por nenhum ato de nenhum líder irresponsável. O líder precisa ser responsável e cumprir o propósito de Deus, sabendo que quem guia o seu coração é Deus. E que se ele pisar na bola, se ele falhar, ele será responsável e ele vai dar conta de tudo que ele faz diante de Deus. Deus cumpriu os seus propósitos e cumpre os seus propósitos da liderança. Isso aqui é um conselho para vocês, irmãos, e para mim. Deus cumpre o seu propósito quando o marido cumpre o seu papel. Deus cumpre o seu propósito quando a mulher cumpre o seu papel. Deus cumpre o seu propósito quando o filho cumpre o seu papel. Deus cumpre o seu propósito quando o funcionário cumpre o seu papel. E se nenhum deles cumprirem o seu papel, serão responsabilizados diante de Deus. Veja o versículo 4, por favor. No versículo 4, Salomão fala da irrefutabilidade da palavra do rei. Palavra do rei irrefutável. Ele diz: porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá que fazes? Salomão possuía a autoridade monárquica. Então o rei estava dizendo: sigam os decretos, cumpra-os sem questionamento. Vocês lembram de um antigo provérbio? Palavra do rei não volta atrás? É esse mais ou menos? Palavra do rei deve ser cumprida, alguma coisa assim, né? Nunca ouviram não, irmãos? Ai, fiquei até assustado, né? Mas palavra do rei não volta. Se o rei disse uma coisa, vai se cumprir, ou deve se cumprir. Por quê? Porque carrega esse princípio. O princípio da supremacia real. Sempre foi assim. E o rei Salomão está dizendo aos seus súditos: a minha palavra é suprema porque eu sou rei. Então o que eu digo deve ser cumprido porque eu tenho autoridade. Ninguém pode se insurgir contra a minha palavra. Davi falou e os seus súditos cumpriram. Salomão falou e os seus súditos estão cumprindo. Quando o pastor fala pela palavra de Deus e você cumpre, você está cumprindo quem lidera a igreja, que é Cristo. Então, por favor, não olhem como que se o homem que lidera a igreja, ou que lidera o trabalho, ou que seja o que for, está arrogando para si categorias. Quando o pastor falar pela palavra de Deus, e ele for fiel à Escritura, você não pode se insurgir a ela. Você deve cumpri-la. A autoridade final é a palavra de Deus para o crente. Para os súditos, a palavra final é a palavra suprema do rei. Para os súditos de um reino. Eita, Clarinho, olha que beleza. Salva aqui o pastor. Fugiu. A palavra suprema, dentro de um contexto de realeza, de um reinado, é a palavra do rei. E dentro do contexto eclesiástico, qual é a palavra final, meus irmãos? Qual é a palavra final? É a palavra de Cristo. É a palavra de Deus. Então, meus irmãos, se revoltar contra este princípio é mostrar-se insubordinado ao próprio Deus. Ninguém pode se insurgir contra a palavra de Deus. O termo autoridade suprema nos leva a pensar naquele que governa todas as coisas, que está acima do céu, que é o nosso Senhor. Se homens presidem, foi porque Deus instituiu eles como essa autoridade. E eles não podem ser questionados a sua liderança, porque Deus os constituiu. Você pode até não concordar, irmãos. Você pode até não concordar com seu patrão. Você pode até não concordar com seu pastor. Você pode até não concordar com algumas coisas que a sua mulher faz, seu marido faz, seu pai faz. Mas você não pode se insurgir contra a liderança. Isso é rebelião. Se os homens temeram aos reis, porque eles não temerão ao Deus que os constituiu? Aquele que está acima do sol e que habita com toda a autoridade que nenhum homem possui. Sim, meus irmãos,
E em o nosso país, por exemplo? No nosso país nós temos presidentes, governantes, governadores, nós temos vereadores, nós temos prefeitos. São autoridades que Deus deu a todos nós. Nós devemos orar por eles. A Bíblia diz isso. Mas quem é que governa o Brasil? É o STF? Que manda no Brasil é o STF? Quem governa o Brasil é Jesus. Assim como todas as nações são governadas por Deus. Nós temos líderes, nós devemos orar por eles e honrá-los. Mas quem governa o nosso país, quem lidera o nosso país é o Rei do Universo. É Jesus Cristo. Ele que é a autoridade final e máxima. Na igreja, no mundo. Então veja, por favor, Salmos 72, versículo 11. Olha o que é o Salmo de Salomão aqui, viu? Olha o que ele diz no Salmo 72, versículo 11. Sim, reis de todo o mundo virão e se curvarão perante ele, e todos os povos da terra serão seus servos. Ele está dizendo que todos os reis, todos os líderes da terra um dia estarão prostrados diante do maior rei do universo, que é Jesus Cristo. É um salmo messiânico. Em Apocalipse, não precisa ir lá não, mas eu vou ler para vocês. Diz assim: a cidade não necessita de sol nem de lua para iluminar, porque a glória de Deus ilumina, o Cordeiro é a sua candeia, ele é a luz das nações. E os governantes do mundo virão e trarão a sua glória. Todos os reis da terra subirão a Jerusalém para se renderem a Jesus, que é o líder maior de todos. Vá agora para o versículo 5, lá em Eclesiastes. No versículo 5 de Eclesiastes, Salomão fala à sua audiência que nós devemos ter coração disposto a obedecer, e nisso seremos preservados. Quem guarda o mandamento, você já sabe que o mandamento aqui é o decreto real. Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. Resumidamente, vocês não serão castigados. Vocês terão a proteção do rei. Então os súditos estão ali ouvindo Salomão e estão dizendo, o rei está falando, se eu lhe obedecer, eu terei o seu favor. Homens que honram liderança têm o seu favor. No trabalho, irmãos, deixa eu fazer um parênteses. No seu trabalho, como funcionário, se você for alguém honesto, e se você tratar bem o seu líder, o que vai acontecer quando uma promoção chegar? Pintar um quadro de promoção. Quem é que o líder vai lembrar? Isso não é bajular, não. Você não deve bajular a liderança. Você deve honrar. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu sempre fiz isso quando fui funcionário. Eu sempre tratei bem os meus líderes. Eu trabalhava em uma ótica. Dizem que eu sou severino, já fiz tanta coisa na vida. Já trabalhei com ótica. E quando eu estava trabalhando em uma ótica, irmãos, quando o meu supervisor chegava, eu o tratava com dignidade, porque eu sabia que ele era o nosso líder. Então eu procurava dar a preferência ao atendimento a ele. Eu dava atenção. Eu me mostrava sempre pronto. Não era com segunda intenção, mas é por causa desse princípio de liderança que a palavra de Deus diz, que devemos honrar os líderes. Então eu perguntava se ele precisava de alguma coisa, se ele estava precisando de alguma disponibilidade. Um dia eu fui jogar bola com ele, estava jogando bola, e aí ele estava me observando jogando bola, junto com os outros colegas da ótica. Como eu ia devagar nele e nos outros amigos, eu não era duro, né? E aí ele chegou para mim e me falou isso. Mas você é um cara muito educado, uma pessoa muito atenciosa. Aí depois, passou-se o tempo, surgiu a necessidade de ter um gerente em uma das lojas. Quem foi que esse supervisor foi chamar no meio de mais de 300? Eu. Ele lembrou de mim e me disse, você quer assumir esse posto lá? Eu disse, amém, eu assumo sim. E fui gerente dessa ótica por uns anos. Eu fiz esse parênteses aqui só para mostrar, irmãos, que
Não é uma regra, eu sei. Mas acontece muitas vezes isso quando a gente honra a liderança. Deus abre portas para a gente. Nós temos o favor da liderança. Como Salomão está dizendo aqui. Se vocês ouvirem o decreto do rei, vocês terão o favor do rei. Se nós nos comportarmos bem com a liderança que Deus nos dá, nós estamos, como eu disse no início, dando tributos a Deus. E Deus honrará aquele que honra o líder. E ele ainda vai dizer, na parte B do versículo 5, que Deus dá ao sábio, quem age dessa maneira, um coração para poder fazer bem a leitura do tempo e a leitura do modo de como se deve agir, ele disse. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. É Deus que enche seu coração para trilhar isso, meu irmão. Para cumprir o que Salomão está dizendo. Deus encherá o seu coração para que você seja submisso às lideranças em todas as esferas e vai lhe dar sabedoria para que você possa fazer a leitura do modo como você deve se comportar e o tempo em que você deve se aplicar, para que de maneira alguma você queira promover as coisas, ou para que de maneira alguma você possa querer, de forma arbitrária, moldar o ambiente como você quer. Tanto os homens quanto a Deus. Você vai aprender a ter um coração mais submisso a Deus, entender que Deus tem o seu tempo. O tempo é de Deus, não é o seu. E o modo é de Deus, não é o seu. Deus tem o seu tempo e o seu modo, e você deve se sujeitar ao tempo e ao modo de Deus. E às vezes a gente fica naquela briga, no ringue com Deus, querendo o nosso modo, querendo o nosso tempo. Deus nos dará coração sábio. Observar a liderança e não querer fazer ao nosso modo e ao nosso tempo. Isso no trabalho, isso na igreja, isso com Deus. Deus tem o seu tempo, e ao seu tempo ele te honrará. Deus tem o seu modo, e ao seu modo ele lhe honrará. O seu papel e o seu lugar é mostrar-se reverente à Escritura e agir de forma respeitosa com a liderança que Deus lhe dá. Agora veja o último versículo, para a gente concluir. O Eclesiastes vai explicar que o coração sábio, ele enxerga o tempo do julgamento. Porque para todo o propósito há tempo e modo. Ele volta novamente para essa expressão, tempo e modo, né? Há tempo e modo e grande mal que pesa sobre o homem. O coração sábio vai se achegar a Deus e entende. Entende que vai chegando também o dia do julgamento. Chegará o dia, meus irmãos, que Deus fará pesar a sua ira sobre os insubordinados. Chegará o tempo que Deus decretará o dia da calamidade para essas pessoas. Chegará o dia em que a ira de Deus cairá sobre suas cabeças, sobre os insubordinados que se colocaram contra a cruz de Cristo, que se colocaram e se insurgiram contra Jesus Cristo e não quiseram a sua salvação final. Eles não fugirão da ira de Deus, da ira de um Deus justo, mas que está irado. Chegará o dia em que este mal pesará sobre os seus ombros e os esmagará. Eles não terão como suportar. Ninguém poderá suportar o dia que o Rei do Universo virá pedir as contas aos insubordinados. Por isso, esta manhã, você deve mudar o seu conceito. Você deve pedir a Deus com sabedoria para que Ele dirija o seu modo de agir, o seu modo de pensar. Você que está aqui talvez tenha tempo de consertar as coisas. Talvez você tenha tempo para se tornar um servo verdadeiro. Talvez você tenha tempo de aprender o caminho da sujeição, de honrar a autoridade de Deus e de se colocar sobre a autoridade de Deus. Talvez você tenha tempo de mudar o modo de agir com seu cônjuge. Talvez você tenha tempo de agir diferente no trabalho contra os seus líderes. Quanto aos seus líderes, talvez hoje seja o dia e o lugar de você se comprometer com Deus, filho, a honrar o seu pai de uma maneira que glorifique a Deus, porque Ele é o líder que Deus te colocou. De honrar a sua mãe, o marido fazer bem a esposa,
A esposa fazer bem ao marido, porque foi o marido que Deus te deu, porque foi a mulher que Deus te deu. Embora você escolheu, embora você tivesse elegido, estava debaixo do propósito divino. E eles são pessoas que Deus deu a vocês para liderar e para guiar o seu caminho. Talvez você tenha tempo e ambiente hoje para corrigir essas coisas. Talvez você tenha tempo para rever os seus conceitos com a liderança da igreja. Talvez você tenha tempo hoje em Deus para honrar a sua palavra nesse sentido. Alguém um dia escreveu, irmãos, uma oração, e talvez seja essa a oração que nós devamos fazer. E a oração tinha estas palavras: guia-me, Senhor, e muda-me, e ajude-me a mudar o que pode ser mudado, e me ensine a aceitar o que não pode ser mudado, e me dá sabedoria para saber a diferença dessas coisas. Então, irmãos, tem coisas que não vão mudar, e liderança e sujeição é uma delas. Deus sempre levantará líderes, e Deus sempre deixará subordinados a essa liderança. E o propósito final é que sua graça sustente a ambos, é que ambos cumpram o propósito. O líder na posição de líder, o sujeito na sua sujeição, e ambos glorifiquem a Deus no trabalho, na igreja, na família. Oh, irmãos, talvez esse alerta de Salomão nos faça colocar o pé no chão agora e fazer com que a gente não tome atitudes precipitadas. Mudar o nosso caminho, nos dar nova direção. Talvez no caminho da insubordinação, nas esferas que nós já levantamos aqui e que nós elencamos aqui com o que Salomão disse, você está agindo precipitadamente por causa de uma insubmissão, uma insujeição, uma insubordinação. Muda o teu caminho, irmão. Ponha os pés no chão. Reconheça a liderança. Deus te honrará e lhe abençoará. Olha o que Paulo disse em Romanos. Abra os ouvidos e ouçam, no capítulo 13. Todos devem se sujeitar às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aquele que ocupa cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra Deus, que a instituiu, e será punido. Paulo está dizendo. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é correto, mas sim nos que fazem o que é errado. Você seja livre, você deseja ser livre do medo das autoridades? Faça o que é certo, e elas o honrarão. As autoridades estão a serviço de Deus para fazer o bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. E é por esse motivo também que vocês pagam os impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um o que lhe é devido, paguem os impostos e os tributos àqueles a quem recolhem, e honrem e respeitem as autoridades. Palavra de Deus, Romanos capítulo 13, versículo 1 ao versículo 7. Vamos ficar de pé? Vamos orar, irmãos. Deus do universo, evocamos o teu nome, o Senhor que governa a igreja.
e que lidera as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a entender esta palavra e a nos sujeitarmos a ela. O Senhor nos deu a dádiva de termos líderes em várias esferas da vida e, como um cristão verdadeiro, nós devemos honrá-los. Na esfera política, na esfera eclesiástica, na esfera acadêmica, na esfera profissional, na esfera familiar. Em todas estas coisas, Deus deu liderança e deu subordinados a esta liderança. Nos ajude, Senhor, a cumprir a Tua palavra. Nos dê o tempo de hoje para mudarmos o nosso modo de agir. Nos dê esta hora santa, graciosa, de reflexão da Tua palavra, que nos aponta a mudança. Faz a nossa face leve, Senhor, em viver de sabedoria. Ajude-nos a não nos escondermos das nossas lideranças, mas nos aproximarmos delas e contribuir e ajudar, honrando ao Teu nome, fazendo o que a Tua palavra diz, servindo como se estivéssemos fazendo ao Senhor. Ajude o marido desta igreja, Senhor, os maridos desta igreja, a cumprir a sua função de liderar a sua família, a sua esposa e seus filhos. Ajude a esposa a cumprir, as esposas dessa igreja, a cumprir o seu papel e dever de honrar o seu marido e liderar também sua casa. Ajude os filhos a serem submissos, a temerem ao Senhor na imagem dos seus pais. Ajudem os que têm patrões e que exercem liderança nessa igreja. Ajude os que são funcionários a honrarem os seus patrões. Ajude as ovelhas dessa igreja a honrarem o pastor e os diáconos. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir a Tua palavra. E ajuda-nos a olhar para o alto e contemplar ao Senhor e tê-lo como nosso líder maior sempre. E entender, Senhor, que Teu é o tempo e o modo de agir. No nome de Cristo, rogamos estas bênçãos. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar.